Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. O tópico hoje é livre-arbítrio. É um tópico... Esse é um tema bem filosófico também, que eu gosto de equiparar com aquela cena do Matrix, com o Morfeu oferecendo a pílula vermelha ou azul. Sim. Então, ouvintes que fariam a escolha do Neo e tomariam a pílula vermelha, né? Eu acho que é. A vermelha, acho que era vermelha. para descobrir a verdade. Continue escutando. Aqueles que preferem viver um mundo de ilusão, pode parar agora, mas eu acho que nenhum ouvinte do Veja Bem... Vai cagar no mato. Nenhum ouvinte do Veja Bem, por já estar escutando, escolheria a pílula azul. Uhum. Mas Você vê até aqui, cara. livre-arbítrio é uma coisa assim, uma vez que você realmente pensa sobre, não tem volta, hein? Eu já aviso que pode deprimir algumas pessoas, pode desesperar outras, mas a questão é que... Minha vida não tem mais sentido. É inevitável, é inevitável. Ou será que não, né? Vejamos bem. Meu Deus. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar sempre com a estrutura. Vamos falar um pouco da definição do Você tem livre-arbítrio. uma listinha aí, hein? Eu tenho um mapa aqui, cara. Esse papo vai ser... Foi pré-determinado aqui, ó. Esse Só papo da vai ser estrutura, bom, hein? da estrutura para o ouvinte, vamos falar um pouco da definição de livre-arbítrio, algumas complicações e, com a conclusão. Louco! Agora mudou tudo, hein? Caralho, Não, você mas- resolveu um meu problema Deus. milenar Isso em não é uma mais semana? Mas vamos lá, vamos começar pelo o que vocês entendem por livre-arbítrio. Porque, assim, definições variam um pouco dependendo da escola filosófica, dependendo de referências que você já consultou. Então, vamos definir aqui para os ouvintes e para a nossa discussão. Acho que é aquela coisinha do, né? Eu sou dono do meu destino, eu posso fazer tipo o que eu quiser com as possibilidades Eu acho com que as coisas que acontecem na minha vida. Você tem o poder de escolha. Tem o poder de sua escolha. Eu acho que é. Por Essa exemplo, o fato de você ter alternativas, por exemplo, você poder optar entre alternativas. Não, você tem alternativas, tudo bem, mas escolher Não, as escolher alternativas... elas. Sim, você tem o Entendeu? direito de escolher a decisão completamente sua, sem interferência. Sem alguém apontando De uma arma na nada, sua cabeça, isso sem um aí. problema no cérebro, sem substâncias psicoativas atuando. É você quem está fazendo a É decisão. você, exato. Ok. É um livre-arbítrio, é isso daí. Tudo dado que Cenário tudo geral, esteja normal, você É livre para tomar todas as suas Todas as decisões. decisões. deve fazer uma escolha e se tudo se repetir até aquele momento, você poderia fazer uma outra escolha. Sim. Sim. Voltar no tempo, você pode fazer. Simples. Vocês concordam com essa definição? Essa não é a definição Ok. geral. E agora, vocês acreditam que isso existe? Pro ouvinte que nunca escutou desse dilema aí, ele é bem velho, viu? Sim, Mesmo Aristóteles já tem coisas escritas sobre livre-arbítrio. Na filosofia, vários livros escritos e, mais recentemente, a neurociência tem prestado bastante atenção nessa questão por razões que falaremos em breve. Olha, para dizer a verdade, eu acho difícil de ser. Ai, caralho. Vai, cala a boca, vai, cala a boca. Foi bem informativo. Não, eu digo, tipo assim, eu acho que tanto o livre-arbítrio e o outro oposto, determinismo. É verdade. Vamos Tem explicar que- o que é determinismo. É. Né? Se não existe livre-arbítrio, o que existe? Qual que é a discussão aqui? Bem lembrado, Pedro. O negócio vamos começar com a história aqui. Desde que Mundo é mundo. mundo é mundo, as coisas sempre foram percebidas entre causa e efeito. Exato. E aí veio Newton com suas regras e leis, que já existiam algumas outras, mas o universo mecânico normalmente associado às leis de Newton, o universo newtoniano, que é, se você sabe o que causou uma coisa, o que causa uma coisa, você pode prever. Sim. Se eu empurrar uma bola, um carro, numa certa força, numa certa velocidade, eu consigo prever exatamente o que vai acontecer no futuro. Exato. Esse é o determinismo. Vocês estão aqui hoje por quê? Vamos colocar no pessoal aqui, para ilustrar o determinismo. Mas por quê? Porque lá atrás ou Não é porque não, hoje? Porque hoje. Não é porque a gente combinou de estar aqui. Sim, Vocês porque estariam aqui combinou. se não fosse eu propor de gravar hoje, vocês concordarem, a gente ter feito essa
essa pesquisa sobre livre-arbítrio? Não. E antes de decidir sobre livre-arbítrio, porque já gravamos tantos episódios que precisamos de novos tópicos. Eu estaria em casa dormindo, meio-dia, estaria dormindo ainda. Então, não teve uma rede, uma corrente de Sim, teve vários coisas. fatos, vários acontecimentos que levaram a gente até aqui. Isso, incluindo tá aqui falando comigo, né? Sim, exato. Tem várias decisões da sua vida que você poderia ter tomado. Né? Então, o determinismo é isso. Você tá... Qualquer coisa, até o ouvinte está escutando agora. Você está escutando porque você provavelmente já escutou algum outro episódio, alguém referenciou o programa, e você conhece a pessoa por uma razão, ou já escutou outro episódio porque estava num contexto que te levou a clicar lá. Tipo, tudo pode ser explicado por uma razão anterior. Sim. Não tem... a pessoa que nunca escutou falar do Veja Bem acordou e simplesmente baixou lá, né? sem nada, espontaneamente. Fechou o olho, bateu a mão no teclado, assim, saiu Veja Bem Podcast. Digitou assim, sonâmbulo, né? Veja Bem, download no Google. Tudo, então... A vertente do determinismo é que tudo é causado por uma ação predecessora. E isso foi aceito historicamente por um bom tempo. Mas antes de chegar ao por um bom tempo, do por que não mais... O que você acha, Pedro, do determinismo? Cara, eu acho que apesar dos dois serem extremos opostos, eu acho que eles não conseguem, por exemplo, se aplicar a toda a totalidade da condição humana, os dois extremos. Eu acho que nem 100% um, nem 100% outro. Esse que é o problema, eu não sei o que é. O quê? O determinismo? Não, eu não sei se é possível, tipo, porque a partir do momento que você diz, os dois são absolutos, são contrários um do outro. Sim. Não tem como você ser... Tipo, os dois ao mesmo tempo. Não, tem sim. Tem algumas correntes filosóficas chamadas compatibilistas. Sim, mas, tipo, existem algumas situações na condição humana... Em determinismo. Você acredita que você está fazendo algo agora, você está falando isso que você está falando porque você já leu algo que está te causando falar o que você está falando? Não, isso sim, né? Porque eu tirei o Você acredita que uma coisa causa outra? Não é bem assim, não. Como não? Explique, então. O que você fez que não foi causado por alguma coisa? Agora que começa, ouvinte. Eu não sei. Esse, pra mim, foi o melhor exemplo que eu vi. Veja bem mais. Se aplicar, ó. Eu vou colocar a situação, eu quero que vocês respondam de verdade. Deixa eu achar aqui, peraí. Ó, um exemplo pra você tentar enxergar. Você se apaixona por uma garota. Sim. Beleza. Você vai pedir em casamento ela. Sim. Você sabe que ela vai aceitar. Normal. Eu sei. Sim, você sabe. A premissa é essa, que eu sei. Você sabe que ela vai aceitar. Ok. Ela aceita isso, ela faz isso por determinismo ou livre-arbítrio? Mas aí você não tá respondendo. Você tá só perguntando só. Então, esse que é o, por exemplo... Não, mas você tá complicando a pergunta, que é o ponto que a gente quer chegar. Tá bom. Foi útil, mas não explicou, descomplicou nada. Mas é rolando demais, Pedro. Acho que não. Não. Essa questão é aqui que tá o determinismo. Você tem certeza que ela vai falar sim? Porque provavelmente você já fez coisas. Provavelmente vocês se encontraram por várias razões. Vocês estão na mesma escola, trabalho, etc. Uma corrente de eventos aconteceu para chegar naquele momento e você ter essa confiança absoluta que ela ia dizer sim, certo? Então, para você, ela diz por determinismo? Calma aí, eu fiz a pergunta para vocês. Ao ônus da prova? Não, isso daí é uma falácia jogando a pergunta contra mim aqui. Você não tá respondendo a pergunta contra a pergunta. Eu perguntei o que você acha. Faz sentido determinismo para você? Falando dessa forma, de forma geral, sim. Sim. Talvez tenha esses exemplos aí que a gente pode discutir melhor. Sim, faz sentido, mas, sei lá, o fato de essas coisas terem acontecido, não é porque você decidiu fazer alguma coisa que levou a isso? Então, mas aí que tá, né? Como que você decidiu? Porque mas você entra num processo se você decidiu por consequência de algo que aconteceu... Se você por que você decidiu namorar ela em vez da outra? Não é porque você estava num certo lugar, com certas opções. Cara, mas se a gente parar pra pensar, isso vai voltando. Sim, volta até o nascimento. Você nasceu porque você quis? Essa é a primeira pergunta. Mas você nasceu como consequência? E aqui a gente pode complicar até um pouco mais, porque quando você pensa em ser humano... sim, mais. Por que não, né? Temos as coisas genéticas, né? Lembra que a gente falou, não sei se a gente lançou o episódio ainda ou não, mas o que determina a pessoa, aquela característica que não muda, é genética, é ambiente, e meio que o consenso hoje é que é uma mistura dos dois. Tem alguns genes que, por exemplo, uma pessoa que tem um gene lá da obesidade, que eles falam, você colocar um bolo gigante delicioso na frente, ela é menos propensa a evitar aquele bolo e mais a comer. Aí é genética. Tem coisa que, por exemplo, a crise de pânico ou a fobia, essas fobias que podem ser genéticas, também coisas, se tiver um trauma com aranha,
Quando você vê uma aranha, provavelmente você vai ter aquela reação. Então, essa mistura de coisas levam a certas outras coisas que são determinadas para isso que aconteceram. Pode ser no gene, que não... Cara, tá no gene. Sim. E pode ser uma coisa de fator. Se você não tivesse tido aquela experiência, jamais você Sim. pensaria daquele jeito, faria daquele jeito. É um determinismo, não é só uma consequência de escolhas pré-feitas. É escolha de genética também, você tem que pensar nisso. Sim, também. E as escolhas que você fez, você pensar desde que você nasceu, se você tivesse nascido no Butão, numa família de monges, eu aposto que suas escolhas não seriam as mesmas. Até porque as opções não seriam as mesmas. Eles já fizeram experimentos também de irmãos gêmeos com DNA idêntico, que um foi criado no Ocidente, outro no Oriente, e eles tiveram experiências totalmente diferentes, mas no fim mantiveram o mesmo corte de cabelo, escolheram mulheres com personalidades extremamente parecidas, escolheram uma profissão extremamente parecida. Era coisa assim, pô, eles realmente escolheram, independente assim. Sim. Mas era, cara, assim, genética, predisposição genética a fazer certas escolhas porque vai agradar. Porque quando a gente pensa no biológico, o que te leva a fazer uma decisão? A levantar o braço, a comer quando você está com fome? Não são neurônios ali dando... O que é um cérebro sem eletricidade para o neurônio disparar? Tá morto essa moeba dentro do cérebro. E o que leva esse neurônio a disparar? Você fala assim, eu vou decidir agora que eu vou ficar com fome, eu vou decidir... É impulso, né? Até eu vou decidir levantar o braço agora que eu tô fazendo, os ouvintes não podem ver o que eu tô fazendo. Vem da consequência de eu querer dar o exemplo dessa reação aqui. Sim. Então, pensando nisso daí, William. O que você acha de determinismo? Deus. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas então, existe livre-arbítrio? Isso é tudo uma consequência? Eu acho que os dois extremos, tipo, aplicado, igual eu falei, a realidade, sei lá, toda condição humana, eu não sei. Porque liberdade total, eu lembro que era tipo assim, se existisse livre-arbítrio total, que você fosse livre para fazer tudo, por exemplo. Primeira coisa, eu poderia fazer o que eu bem entendesse. Teve uma Não, peraí, deixa eu explicar. Se existisse uma liberdade total, eu poderia fazer o que bem entendesse, independente de qualquer justificativo, independente de nada, correto? Sim. Nada poderia, no caso, me limitar, por exemplo, nada predeterminado. Eu fosse totalmente livre. Era impossível prever o que você faria. Exato. Mas, tipo, eu sendo totalmente livre, por exemplo, não tendo nada me predeterminando, essa liberdade absoluta minha não traria, por exemplo, como eu poderia fazer tudo, todos os seres à minha volta não estariam predeterminados a mim? Porque eu sou livre para fazer o que eu quiser. Sim. Logo, tudo aquilo à minha volta vai ser predeterminado por mim, porque eu não sou o único livre. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Se todos fossem livres... Porque se existisse, por exemplo, se existisse uma liberdade absoluta e total, do livre-arbítrio, eu acho, liberdade total, em teoria só poderia ter uma pessoa no mundo, seria assim. Seria impossível ter duas. Você pega na causa e reação, se todas as pessoas extremamente livres, o que uma fizer não vai poder afetar o que a outra vai fazer. Só que sempre afeta. Até o próprio exercício mental, se você pensar, como que eu seria livre, o livre-arbítrio total, digo, no extremo? O que tá te levando a fazer qualquer coisa? Qualquer coisa que você faz hoje, não foi causado por alguma outra coisa? Sim. Foi um pensamento, experiência, o que seja. O que não é causado? O determinismo, o negócio do determinismo é o que não é causado. O que acontece de forma espontânea, sem uma razão, que você não pode... É tipo um filme. Você tem o meio do filme, não tem o começo. Sim. Não, que filme que é só o meio do filme? Aquela uma cena, acabou. Não causação. Essa é a questão. E é aqui entra outro elemento da ciência que aposto que os ouvintes que já leram um pouco sobre o tema já estão ansiosos para escutar já, que é o da física quântica. Esse elemento do determinismo, de mundo mecânico, etc., foi quase que virtualmente aceito por todos por um bom tempo, porque não tinha evidência de nada que fosse contrário a isso. Era isso, o mundo era isso. Se você soubesse... Até tem uma citação famosa do cientista que disse que a física tinha terminado, que se você soubesse todos os dados do universo, você conseguiria prever o futuro para sempre. Você sabe onde o cometa está hoje, sabe a velocidade, etc. Sabe onde o cometa vai estar. Se eu sei, por exemplo, como seu neurônio dispara, dado certo estímulo físico, eu consigo prever com 100% de exatidão como você vai reagir a certas coisas. Sim. Então, ele falou, dado todos os dados, tudo é previsível. Não há mais nada a ser feito. Foi a conclusão dele. Jogou os papéis para cima. Chega dessa merda. E um tempo depois disso, eles descobriram a física quântica.
que eu aposto que todos já escutaram falar, mas é a física do mundo, do microcosmo. E é as partículas dos átomos, os elétrons, até as partículas dos elétrons, as partículas dos próprios átomos, E aí vai. que é um universo à parte. Ali as coisas atravessam barreiras, se teletransportam e, mais importantemente, acontecem por acontecer. Às vezes um elétron aparece ali e ninguém sabe explicar por que ele está ali. Simplesmente apareceu. Começou a existir ali. Na verdade, essa desistência é um assunto mais complicado. Mas ele apareceu ali. E o que explica? Até o princípio de incerteza de Heisenberg é o exemplo mais usado para isso. Porque na física quântica hoje, quando você mede a velocidade, você não consegue determinar a posição, e vice-versa. Então, você não consegue saber tudo. O princípio do cara que falou tudo é descobrível, digamos assim, é que você conseguia prever tudo. Mas dos elétrons, você consegue medir a posição, a velocidade, mas não os dois ao mesmo tempo, e um em detrimento de outro. Então, não dá para saber tudo. Sim. E coisas espontâneas acontecem. E aí, o mundo da filosofia já falou, ok, tá aí a prova de que realmente, a espontaneidade existe. Então, não existe determinismo. Se os elétrons aparecem quando querem, fazem o que querem, você é composto por elétrons e átomos, então, acabou o dilema. Só que, aqui é o elemento, então, aqui é o veja bem, aqui é o veja bem. Essas partículas subatômicas aí conseguem atravessar objetos sólidos, você teletransportar de um lado para o outro. Ou fazer o que eles chamam de entanglement, se conectar com outro elétron em Pluto, por exemplo, que ele faz um movimento aqui e faz lá. Agora, você que é feito dessas partículas, o que você consegue fazer parecido com isso? Você consegue tentar atravessar essa porta aqui fechada? Não. E bater contra ela várias vezes e Correr, bro. eventualmente você aparece do outro lado com ela fechada ainda? Não. Não, você consegue se conectar com outro ilha e... Eu espero que não haja. Não. O negócio do mundo atômico é que essas características não são transferíveis para o macrocosmo. Lá é um universo tão pequeno, a gente está falando de nanocentímetros de nanocentímetros, de nanomilímetros de nanomilímetros. Uma coisa menos do que inimaginável. As leis das físicas... menos que o grãozinho de areia na praia, meu amigo. Nossa, Bem menos. O grão de areia na praia, para o mundo quântico, é equivalente ao sistema solar. Né? Se não mais. Mas a questão aqui essas características não são transferíveis. Portanto, se trata realmente do outro universo. E você aplicar o que está lá para coisas que a gente faz aqui, Sim. é uma desculpa barata para vender livro ruim. Tipo, O Segredo. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro aí. Já ouvi falar, mas não dão dicas de sucesso na vida a partir de princípios quânticos. Se você desejar, o universo vai te ajudar. Tá. Cheque pode aparecer na sua caixa de correio, porque as superpartículas não aparecem assim espontaneamente. Se você desejar bem, você conseguir criar uma onda eletromagnética que vai ser refletida na sua vida e vai aparecer um cheque. Tem um capítulo que literalmente fala de como o cara desejou que um cheque em branco aparecesse no correio da casa dele. Caralho! Porra! Me dá esse poder. É o quê? Aquele cara do Watchmen, isso aí? Isso é o Dr. Manhattan. Mas não, esse daí que você colocou do exemplo do segredo, pelo amor de Deus. Mas tipo, desculpa barata. É uma desculpa barata. Mas você para pra pensar, por mais que seja um universo diferente, não tá contido ainda na mesma realidade? Mas não se transfere. Tá contido na mesma realidade. A sua própria realidade. E a realidade, aqui vai um outro elemento, veja bem. É isso que eu tô dizendo, a realidade não é uma só. Aqui vai um outro elemento, veja bem. Mas a realidade quântica não é transferível. Você não pode aplicar coisas que acontecem lá pra cá. Esse é o ponto inteiro. O exemplo da superpartícula teletransporta, isso não é feito de átomos? Isso não é feito de superpartículas? Vai. Que um gás sobe, Goku! Alinha eles aí. Mas o outro elemento, veja bem, esse raciocínio do mundo quântico, é que além de não ser transferível, ele também não prova livre-arbítrio. Ele só prova, mesmo se fosse transferível, aleatoriedade. Sim. Porque é não causado. Então se você... Nada que levou ele. Se o Stalin aparecesse aqui do nosso lado, isso seria... Poderia dar uma surra. Isso seria um universo quântico. Acho que ele matava a gente. Tipo, por quê? Só apareceu aqui, Só né? surgiu. Apareceu aqui. Isso aqui é livre-arbítrio? É aleatoriedade, não é? Sim, isso é. Mas, tipo,
Mas aí é na sua forma ali. Não, é que qual que é o Não, grau é que eu de- queria voltar mais sair dessa parte de física quântica e voltar pensando, tipo, se tudo é pré-determinado. rapidinho, Voltar pra parte rapidinho. filosófica. Falando disso daí, eu lembrei, tem uma frase que eu li que o cara falou que o livre-arbítrio existe dentro da sua própria natureza. Dentro do que é possível na sua natureza. É, mas isso daí é Eu um... vi uma frase assim, alguma coisa parecida. Isso me soa um jogo de palavras. Então. Isso é uma semântica que não diz nada, cara, que não diz nada. Existe entre si mesmo, eu também. Tem um universo chamado César. XYZ. Universo César Barbosa. Esse universo XYZ ao quadrado existe dentro dele mesmo. É isso, cara. Esse é o conceito. Não, Mas vamos voltar pro mundo real, Não, vai. sim, vai, Pedro. Porque, ó, o negócio, você falou, se existe uma coisa não causada, o determinismo, tudo pode ser realmente pré-determinado. Vamos pegar primeiro o exemplo quântico. Não, se aparecer o estado e aparecesse aqui, não seria Do causado. nada. Tudo o que a gente vê, por consequência, tem que ser causado. E... Ouvintes. Agora com Ouvintes, é agora. Fodeu. A realidade é que não existe nenhum tipo de evidência, a não ser essa quântica que tem essas observações aí, Mas que não é prove que tem transferível. algo não causável. Tipo, me dê um exemplo de alguma coisa que você já viu, presenciou, que não foi causado por alguma outra coisa. E mesmo essa da menina aceitando o pedido de casamento. Sim. Ela teve experiências que levaram ela a escolher você e a concluir que você... Sim. Se você soubesse, vamos pensar que o cara falou, se a gente soubesse os dados do universo, como a gente pode saber onde um meteoro está hoje, a gente sabe onde ele vai estar daqui a 40 anos. Se a gente soubesse no espectro genético e cultural, que cada estímulo que eu desse para aquela mulher, devido ao arranjo dela, ela era mais provável a fazer uma coisa do que a outra, e vamos colocar em probabilidade, vai, porque acho que conhecimento absoluto, assim, é um pouco forçar a barra. Pouco? Pouco? Até no mundo quântico, embora você não consiga medir as duas coisas, você consegue ter uma curva probabilística, você consegue saber com uma certa grau de confiança onde a superpartícula aparece. Sim. Então, dado tudo isso, você consegue ter uma previsão muito boa do que como ela vai responder, se concordaria ou não. Se eu soubesse todos os detalhes da vida dela, tudo que ela já passou, tudo que ela já escutou, tudo que ela já pensou, se eu soubesse tudo dela, se fosse ela. Sim. Né? Não, mas... Não, mas se você soubesse tudo que é para ser sabido daquela Você pessoa, já sabe como que ela vai reagir aos acontecimentos. não é teoricamente possível prever a decisão, dado o estímulo? Acho que às vezes não precisa nem ir tão longe assim. Na verdade, a gente já Porque faz. porque você para pensar, ó, digamos que realmente, você sabe que ela vai falar sim. Uhum. Aí, por exemplo, o questionamento é, se ela falaria isso por escolha, o livre-arbítrio, ou é Mas pré-determinado? aí que tá. Aí que a gente já chega numa conclusão aqui. Já estamos chegando perto da conclusão. Que a evidência e o raciocínio filosófico mostra, de todas as formas possíveis, que livre-arbítrio é uma ilusão. Tudo é causado por alguma outra coisa. Porém, e esse é o grande porém, isso é justificativa para deixar de acreditar em livre-arbítrio? Porque você pensar, a gente está falando de casamento, etc. Mas pensa não no... vem naquela de deixa a vida me levar. Não. sei, cara. Mas, ó, peraí, vocês estão desviando do negócio que vai realmente complicar aqui. Se esse é o caso, o que justifica o sistema judiciário? Como você justifica prender pessoas, punir pessoas? Se elas são uma consequência de Minority Report agora? outras causas. Não, chega-se lá. Mas o que justifica... O que justifica a concepção de justiça se o mundo realmente é determinista? Nossa. Cara, Deus. por isso que eu ainda acho, depois de tudo que eu li, eu acho que realmente não dá pra ser aplicado um ou outro. Eu acho que não... Mas isso é um escapismo natural de quem quer abraçar. Aqui tá meio que a conclusão, mas não chegando na conclusão ainda. É que o livre-arbítrio não tem evidência nenhuma, zero, zilt, de que realmente existe como concebido. Até os estudos neurológicos, falei que eu ia mencionar, todos indicam que você só fica consciente da sua decisão Depois que ela já foi feita. alguns segundos depois que ela foi feita. Então, é um processo meio que retroativo. Você decidiu e seu cérebro cria uma história para justificar o porquê você decidiu aquilo, mas é retroativo. Tem até um experimento bem interessante de pessoas que têm um cérebro dividido, que eles cortam a ligação entre o hemisfério direito e esquerdo. E tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso, legal também, links nas referências. Que o cérebro, a parte esquerda do cérebro é responsável pela fala. Então, ele cria histórias, ele faz sentido das coisas através da linguagem. E o cérebro, o hemisfério direito,
responsável por calcular, por analisar, etc. Então, quando você mostra para uma pessoa, você tampa a visão do olho, porque sabe que o olho esquerdo ele é processado pelo hemisfério direito e vice-versa. Então, quando você mostra, por exemplo, um cubo mágico para uma pessoa que está olhando só com um olho direito, só o hemisfério esquerdo vai estar processando, e ele não tem na análise, é só a linguagem. Ele pergunta por que você está segurando esse cubo para a pessoa. Tem vídeos, não estou inventando historinha, você pode assistir. Fala, por que você está segurando esse cubo? A pessoa diz, porque eu sempre quis resolver um cubo mágico. E a pessoa acabou de pegar o cubo mágico na mão. Aí experimenta, você entregou. Sim. Você dá um pônei de pelúcia pra ela, ela fala a mesma coisa. Por quê? Porque eu gosto de pônei. Eu assisti um desenho uma vez, pônei, eu acho pônei legal. A pessoa acabou de pegar o objeto. Sim. É só o cérebro criando a história pra justificar o porquê tá ali. Porque a vida seria um caos se nosso cérebro não tivesse a capacidade pra justificar o que evolutivamente... Aí a gente já pega um pouco da evolução. Evolutivamente, a gente tende a fazer decisões que nos deixam mais propensos a certas escolhas. Então, tipo, para concluir, para você, vendo tudo que você colocou aí, para você, então, tipo, toda a realidade, tudo é pré-determinado. Sim, não tem evidência do contrário. O próprio... Determinado por seu genes e tudo isso que a gente falou aqui. É determinado no sentido que não existe nada, além do mundo quântico, que não se aplica pelas razões que eu falei, que deu um índice do contrário. Se até eu colocar um scanner no seu cérebro mostra que você só fica consciente da decisão depois que a decisão foi feita, e dado que... pensa assim no... Mas peraí, se a gente fosse... se realmente tudo é pré-determinado, sei lá, toda a realidade, tipo... E no caso do... Isso quer dizer que até os próprios pensamentos, então, seriam pré-determinados. Só estamos falando disso aqui agora... são previsíveis. Só estamos falando disso aqui agora porque nos propomos a pensar sobre o assunto, que nos propomos a fazer o podcast. Então tudo tipo, até os próprios conhecimentos das pessoas também seriam... Tudo. Só que a realidade... Você pode escolher não acreditar, mas essa escolha aí é bem entre aspas, porque... Eu não sei não, Sérgio, de boa, velho. Não, mas cara... Aqui, ó, veja bem... Se era pra ser assim, aqui não é bater o martelo. Aqui é só discutir o conceito e relatar um pouco do que o mundo do científico e filosófico diz a respeito. A gente tenta até hoje. Existe um conceito muito forte no mundo científico e filosófico de que o livre-arbítrio é uma ilusão. Porém, é uma ilusão que se deve ter. E aqui a gente chega no negócio da coisa. Mas se livre-arbítrio é uma ilusão, qual o sentido da vida? Por que prender o cara? Para que fazer qualquer coisa? Aí a razão é meio que o tempo. Eu gosto de uma analogia boa que eu vi um cara falando, links nas referências também, é que o tempo você consegue prever, certo? Dado as correntes, dado o ar, dado a umidade, etc. Só que tem 100% de certeza? Um grande índice de erro. Então, tem um grande índice. Por quê? Porque como o cara prevê o tempo há 50 anos atrás? Imagina, se hoje já erra com satélites, etc. Já é difícil. O que temos que lembrar é que o ser humano, com todos esses fatores aí, é extremamente complexo. Você pensa que o tempo é complexo? Pensa que temos mais neurônios disparando conexões neurais no nosso cérebro do que tem estrelas no universo visível. Vamos falar assim, trilhões de trilhões. Se você, matematicamente, for compilar todos os caminhos que podem ir, etc... Fudeu. Fudeu. Essa coisa de fatalismo é bobo justamente por causa disso. Você não sabe como o tempo vai ser, mas você consegue prever certas coisas. Assim como a gente consegue prever certas personalidades tendem a fazer isso, ou tendem a fazer aquilo. Mesmo pra surpresa para alguém, quando você vê que a população carcerária é de minoria... de minoria étnica, de condição social baixa, financeira baixa. Tipo, realmente impressiona alguém? Esse número é refletido no mundo inteiro, não é só no Brasil. Me impressiona quando você vê alguém que cresceu lá em Minas, sei lá, no interior do estado aí, e reage de maneira absurda com relação às coisas que já estamos acostumados. É previsível. Então, a gente já consegue, com esses fatores, meio que prever. Mas, assim como o tempo, por causa do nível de complexidade... Nunca, aqui já é tipo extrapolando. Hoje não é nada previsível. Nossa previsão é quase, sei lá, 10% das vezes talvez a gente acerta, mas ainda assim pode ser sorte. Mas assim como o tempo, com a tecnologia, etc., foi se tornando cada vez mais previsível e ainda assim talvez nunca seja, vai chover por 10 minutos daqui a 5 anos, tipo... Porque a borboleta pode bater a asa e virar um furacão e aí, você não sabe, né? São muitas coisas causando. Eu falei, tem a genética, tem a cultura, tem os estímulos prévios, porque aqui tá outra grande mentira. No livre-arbítrio não significa essa coisa de
necessariamente de destino, tá tudo traçado. Só significa que você reage a estímulos. Sim. Então, Às vezes a pessoa fala isso e acha que Até porque você a tem sua um vida destino inteira já traçado, tá é traçado. predeterminado, caralho. Não, mas aí destino é um conceito religioso. É. O negócio é que, Eu tô- com os estímulos, você tende a reagir de certas formas. Que se você entendesse o cérebro humano e como tudo é processado, você conseguiria prever com 100% de exatidão qualquer coisa. Mas como não consegue, porque tem trilhões e trilhões de combinações, o melhor que você pode fazer, independente se é escolha ou não, é se submeter a estímulos bons. Que da mesma forma lá que a população carcerária é uma, pensa em alguém bem educado, que já teve experiências multiculturais e escutou Veja Bem, etc. Qual é a propensão dessa pessoa a realmente fazer uma merda que seria injustificada, seria não causada? Como esse cara... Quantos pais de famílias, assim, decentes, bons, sem histórico de loucura mental ou nada, vocês já viram que viraram psicopatas, assim? Psicopatas do nada. né? Porque esses casos, normalmente, é até um ponto interessante. O sistema judicial de justiça aceita que se você tem distúrbios mentais, não é realmente sua culpa, né? É. Não é? Você É. tem um déficit mental, tem falta numa parte do cérebro, etc. Se alguém está apontando a arma na sua cabeça, você foi coagido, né? Sim. Mas aí por que O restante? por que as causas passadas não equivalem a isso? Porque a pessoa com déficit mental só tem déficit mental por quê? Porque nasceu com um pedaço do cérebro. Sim. Ou nasceu com ele... Algum problema, os né? fios lá estão errados, né? Mas aí, e você? Qualquer coisa que você examinar hoje tem uma razão para ser causada. Uhum. E estar consciente disso pode levar a uma sociedade melhor, porque você lembra que as pessoas não são só o resultado. Lembra que a gente falou de falso moralismo? Sim. As pessoas têm razões para fazer, não podem ser as melhores razões, mas elas estavam capazes de julgar essas razões pelas razões que fizeram. Isso chega até um pouco do episódio sobre falhas e arrependimento que a gente falou. Faz sentido se arrepender dado que no momento daquela escolha você fez a sua melhor decisão possível, Sim. né? E assim, aí você tem que pensar naquele Esse é bom arrependimento como um estímulo que na próxima escolha já vai ser usado para fazer outra decisão. A gente até falou isso lá, tipo, o caso então. de ter feito merda antigamente. Lembra que a gente falou que o Veja Bem tem meio que um círculo? Assim, a gente pega esses episódios aí. Então, a mensagem que eu acho que fica, assim, para quem nunca pensou no tema, ou pensou agora por esses caminhos, é que o livre-arbítrio é uma ilusão positiva de se ter e que não é sinônimo para aceitar o fatalismo, porque, assim como o tempo, somos seres extremamente complexos, na verdade, muito mais complexos que o tempo, e temos só que fazer o melhor. Não é questão desse negócio... Eu ainda... Na ilusão. Não é questão dessa coisa de, entre aspas, destino tá traçado. É que a gente falou bastante aqui. Você falou bastante que é a influência. Tipo, depende do... É influência. Pra mim, Aonde você nasceu, Eu ainda o que tô- você vê. Ainda tô... Essa influência que você o que não decide. viveu, Vamos dar um outro exemplo legal Eu já de tô colocar, boiando. é o de... Peraí. Um exemplo de colocar da inteligência artificial, tipo o AlphaGo, que ganhou o joguinho lá do Go, do chinês. Tá, sim. sei. Que ele ganhou e ele fez uma jogada lá que ninguém esperava. O computador quântico do Google... Quântico não, a inteligência artificial do Google ganhou no jogo que ninguém esperava que ele ganhasse, e ganhou 4 de 5. E fez uma jogada que nenhum humano esperava que fizesse. Embora ele tenha sido programado, ele fez uma jogada que ninguém esperava. Por quê? Esse computador, ele fez relações lá de jogadas já pré-feitas e probabilidade de sucesso, que ele fez uma jogada única na história do jogo. E esse computador tem livre-arbítrio? Não, ele foi feito. Não? Então. Só que ninguém conseguiu prever que ele ia Sim. fazer aquilo. Uhum. E nesse sentido, a ilusão do livre-arbítrio existe pra gente também. Não é que todo ser humano é previsível. Se tivesse todos os dados, tipo, é muito fácil entender o que o AlphaGo fez se você olhar no código dele e o histórico, como ele chegou naquela conclusão. Era a jogada com maior probabilidade de ganhar. Mas não temos essa possibilidade de análise para o ser humano, né? De olhar toda a reação. Vamos ver o que você Mas assim como você acha, fica surpreso que o AlphaGo fez o que fez, é totalmente natural ficar surpreso com nossas escolhas e abraçar essa ilusão de que são nossas. Porque o que gerou aquilo lá é único de cada um, ninguém sabe o que vai ser. E abraçar esse conceito é o que justifica continuar vivendo, levando guarda-chuva, mesmo se a previsão for 60%. E meio que hope for the best. Eu não consigo pensar em frase melhor. Eu sinceramente não sei, cara. Pra mim, esses dois opostos, pra mim... O que eu vou dizer desse negócio de não saber é que, dado todos os estímulos que você já foi sujeito a, é natural que você fique nessa posição. Dado o contexto religioso, semifilosófico, etc. Estava pré-determinado que você pensasse. Bom, é isso aí, ouvintes. A gente sabe que falou bastante, é um tópico delicado,
Mas independente da sua reação já era meio pré-determinada. Então não se surpreenda. É isso aí. Nossa. Compartilhe o que você pensa. Deixe suas sugestões para tópicos futuros. E continue vivendo a melhor vida que você pode ter. Sabe o que eu imagino agora? Vocês já viram aquela meme do sapinho com fone de ouvido deitado na cama, olhando pro nada, assim? É o ouvinte. Nossa senhora. O Pedro tá até triste, né?